Não é difícil a gente pensar ou ouvir alguém perguntar: literatura serve para quê? Tanto das pessoas questionando nosso hábito e dedicação à leitura, como a gente mesmo refletindo sobre isso. Antônio Cândido, em A Literatura e a Formação do Homem, ele fala sobre 3 possíveis funções da literatura. No caso, elas seriam a forma como é atendida a necessidade humana de ficção, a literatura como instrumento para formar o indivíduo e a capacidade que a literatura tem de fazer o leitor conhecer o mundo. A necessidade de ficção, ela ocorre em todo mundo, e a literatura é uma das maneiras de satisfazer essa necessidade. Por exemplo, no dia a dia, nós contamos e rimos de piadas, mesmo sabendo que a história delas foi criada apenas com a intenção de ser engraçada. E na maioria das vezes, o fato não aconteceu ou foi modificado para se tornar mais cômico. Mesmo assim, nós ainda gostamos de contar e ouvir piadas. Isso porque o ser humano necessita da ficção para representar ou para fugir do real. Os gregos criaram os deuses e outros mitos para explicar fatos reais que eles não entendiam. Outro exemplo de como a ficção foi e é necessária. Afinal, a gente cultiva os mitos até os dias atuais. Quem nunca cruzou os dedos enquanto estava torcendo para algo dar certo? Todos os dias consumimos algum tipo de ficção, seja ela qual for. E então os livros como Dom Casmurro, por exemplo, seriam uma ficção mais aprofundada e sistematizada. Vale lembrar que a literatura ser ficção não significa que ela seja mentira. Ainda que ela não tenha compromisso com retratar a realidade fielmente, toda a história tem alguma referência a um fenômeno real. Um sentimento como o amor, algo relacionado à natureza, como uma paisagem ou um local, ou até mesmo um fato real, transformado em ficção. Então você quer uma função para a literatura? Falando de forma simples, contar histórias seria uma delas. Seja para a gente se entreter, para causar sentimentos, para dar uma lição de moral, ou contar algo de forma engraçada. Até mesmo para passar o tempo e se deleitar nas diversas realidades que a mente humana pode conseguir imaginar. Será que a literatura serve para formar indivíduos? Para formar sua personalidade, formar quem você é ou virá a ser? Talvez sim, vou explicar. Você pode ter amado ou odiado quando aquela professora de português ou de literatura te obrigou a ler Dom Casmurro ou Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? E ainda que a escola possa abrir portas para a curiosidade dos alunos pela literatura, não necessariamente a literatura tem uma função educadora ou ligada à escola. A função formadora ou educadora da literatura é diferente do que foi desde muito tempo proposto pela escola. É algo bem mais complexo que utilizar certas obras para mostrar o que é certo e errado, numa tentativa de formar o caráter dos alunos ou algo do tipo. Nem sempre a literatura eleva o bem de acordo com o que é posto pelos interesses dos grupos mais dominantes. Sem entrar na discussão de literatura boa ou ruim, é fato que na ficção nem sempre o mocinho vence o bandido, nem sempre o bem vence o mal, e dificilmente estarão na literatura respostas sobre as questões da vida humana. Na verdade, seria mais fácil dizer que haverá mais perguntas ainda, por conta da forte ligação da literatura com a filosofia. Por causa dessa significação diversa que a literatura tem, por vezes as pessoas tentam manipular quais obras devem ou não devem ser lidas pelos estudantes. Para garantir que isso acontece, posso te dar 2 exemplos. A gente tem essa notícia aqui de Rondônia, onde o governo mandou recolher Macunaíma e mais 42 livros. Certo, depois ele recuou, mas antes de tudo ele tentou. Além dessa, a gente tem uma notícia um pouco mais antiga, mas nem tanto. Versão em quadrinhos de Diário de Anne Frank causa polêmica em escola de Vitória. Pais desaprovaram a leitura do livro que traz vocabulário ligado à sexualidade. Em nota, o colégio informou que a direção achou melhor suspender a leitura do livro para as turmas do 7º ano, por causa do desconforto que foi gerado. Desconforto. Fica claro o desconforto que a literatura causa naqueles que desejam controlar como ela deve ser mostrada ou o que pode ser mostrado. E então, a literatura educa ou não educa? Nenhum nem outro. Usando as palavras de Cândido, ela não corrompe nem edifica, portanto, mas trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver. Isso levando em conta quando os livros são levados para a sala de aula,
Não vou nem entrar nos acontecimentos em que as aulas de literatura giram em torno de decorar datas e biografias. Enfim, sabe aquele inglês que você aprendeu mais na internet do que na escola, mesmo tendo aula de verbo to be desde os primórdios? Ou então aquela rede social que você sabe usar com 100% de domínio, sem ter aprendido na escola? Então, poderia dizer que é algo parecido com a literatura. A melhor forma de aprender com a literatura é lendo. Acho que você já percebeu como todas as possíveis funções da literatura são ambíguas. Não é diferente com a ideia de literatura para o fornecimento do conhecimento de mundo. Bem, é o seguinte, um livro como o Diário de Anne Frank, onde uma garota judia relata o que passou durante a Segunda Guerra Mundial, ou o livro Sertões, de Euclides da Cunha, sobre os acontecimentos da Guerra de Canudos, eles podem trazer para a gente importantes reflexões sobre determinados períodos históricos. Os mitos gregos, como Orfeu e Eurídice, eles podem nos trazer boas reflexões sobre os sentimentos. Vidas Secas pode nos trazer situações de uma realidade diferente ou fazer a gente se sentir representado, se for o caso. E por aí vai. Como diz Domício Proença Filho, em A Linguagem Literária, o artista da palavra retira do mundo elementos que, convenientemente organizados, podem representar totalidades e construir uma afirmação cuja a força e coesão não estão ao alcance dos profanos. Simplificando o pensamento, a literatura ela pode ajudar o indivíduo a construir o seu conjunto de conhecimentos acerca do mundo, por meio da arte e da cultura. Eu não entrarei no mérito de livro bom ou ruim, mas é sempre bom lembrar que a literatura não tem compromisso direto com o real. Os significados trazidos por cada obra são de responsabilidade também de quem lê. Mas como toda arte, ela representa algo do mundo e do ser humano também. Consequentemente, você estará conhecendo sempre um pouco mais ao ler uma obra literária. Bem, deixando de lado tantas explicações, as questões levantadas aqui nesse vídeo são apenas um pouquinho do que essa discussão sobre a função da literatura pode trazer pra gente. Em geral, nós não nos perguntamos para que ouvir música ou para que assistir séries, então por que perguntar para que ler livros? Acima de tudo, a literatura é sentimento, como toda e qualquer arte, e a melhor forma de entendê-la e descobrir a função que ela tem para você é sentindo-a.